Olá pessoal, tudo tranquilo, tudo certo? Bem, então na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o Teorema de Tales, tá bom? E vai funcionar assim, a gente vai ver o que é o Teorema de Tales, sabe o que ele diz pra gente. E na sequência eu vou fazer alguns exemplos com vocês para ficar claro como é que é o processo de resolução, tá bom? Então a ideia é a seguinte, o Teorema de Tales ele fala que quando a gente tem um feixe de paralelas, o que quer dizer isso, um feixe de paralelas? Quer dizer basicamente um conjunto de retas paralelas, tá? Retas paralelas quer dizer retas que são aproximadamente desse jeito aqui, ó. Que elas não se encontram, tá vendo? Elas têm o mesmo sentido, tá vendo? Isso que significa retas paralelas. É como a linha do trem, ela segue, 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 segue e nunca se encontra, tá? Então isso que são retas paralelas. A ideia é o seguinte, quando eu tenho um conjunto de retas paralelas, que nem aqui, ó, eu fiz 3 retinhas paralelas. Isso a gente chama de feixe de retas paralelas, tá? Então, quando eu tenho essas retas aqui, e quando elas são cortadas por duas ou mais transversais, o que quer dizer transversal? Quer dizer uma reta que passa por elas. Então, tipo assim, ó, por exemplo, isso daqui é uma transversal. Por exemplo, isso daqui é uma outra transversal, tá? Poderia aqui fazer outra e assim por diante. Então, essas são retas que a gente chama de transversais, porque elas estão cortando as paralelas, tá? Então, essas retas transversais, vocês percebam que elas delimitam segmentos de reta. Como assim, professor, segmentos? Perceba que, quando elas cortaram as que estavam paralelas, aqui ficou um pedaço de reta, que vai ter uma certa medida. Aqui ficou um outro pedaço, que vai ter uma outra medida. Que vai ter outro pedaço, aqui um outro pedaço. Então, acabou formando pedaços de reta, não é verdade? E o que o teorema nos diz é que esses pedaços de reta que acabou formando aqui, eles são proporcionais entre si. O que quer dizer isso? Basicamente, quer dizer que eu posso aplicar a regra de 3 aqui. Quer dizer que na mesma medida que aumenta um, aumenta o outro. Por exemplo, se eu tivesse medidas da seguinte maneira, digamos que aqui é um 3 e digamos que aqui é um 6. Você perceba que o desenho está horrível, né? O desenho não é correspondente à realidade, mas enfim. Você perceba que esse 6 aqui, ele é o dobro desse 3 aqui. E se desse lado, nessa transversal, os segmentos aqui, os pedaços de reta, são o de baixo, o dobro do de cima, nessa outra transversal, desse outro lado, vai acontecer a mesma coisa. O segmento de baixo, o pedaço de reta de baixo, vai ser o dobro do de cima. Então, se aqui for, por exemplo, um 4 da vida, esse pedaço aqui, obrigatoriamente, ele vai ser, ele vai ser 8. Certo? Por quê? Porque eles são proporcionais entre si. É isso que nos fala o teorema. Na mesma proporção que aumenta aqui, aumenta aqui. Então, se aqui dobrou, aqui dobra também. Se aqui multiplicasse por 3, aqui por 3 também, e assim por diante. E aí, se eu pego esses valores, só para ilustrar, eu multiplico o cruzado, observe o seguinte. Quanto que é 3 vezes 8? 3 vezes 8 é 24. Quanto que é 6 vezes 4? 6 vezes 4 que dá 24 também. Perceba que, nesse tipo de situação, se eu multiplico o cruzado, eu chego em valores que respeitam a igualdade, sabe? Um lado vai ser igual ao outro lado. E por conta disso que eu posso aplicar a regra de 3 nesse tipo de situação. Para ficar mais claro, eu vou fazer alguns exemplos. Acompanhe comigo. Então, o primeiro exemplo eu tenho aqui, ó. 3 retas paralelas, aí tem 2 transversais cortando. E os valores que eu tenho esse pedaço é 5, aqui é 3, esse pedaço não sei quanto que vale, eu quero descobrir, mas esse eu sei que ele é 12. Bem, como a gente acabou de ver, os lados são proporcionais entre si. Então, eu posso identificar qual é essa medida de proporção, sabe? Mas fica muito mais simples, uma outra maneira de resolver, eu aplicar simplesmente uma regra de 3. Resolvendo pela regra de 3, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou dizer que 5 está para x, 5 está para x, assim como 3 está para 12. 3 está para 12. Resolvendo isso daqui, multiplicando cruzado, eu vou ter o seguinte, ó. 3 vezes x, isso daqui é 3x. Igual 5 vezes 12, isso daqui é 60. Então, eu vou ter que 3x é igual a 60. Isso aqui é uma equaçãozinha bem simples de se resolver. Como resolve? É só eu lembrar que o 13 está aqui multiplicando o x, e que se ele está multiplicando, ele vai aparecer do outro lado dividindo. E aí eu vou ter que x é igual a 60 dividido por 3, e que x é igual a 60 dividido por 3, isso daqui é 20.
Então, significa que esse lado aqui ele mede 20. Pronto, isso era o nosso cálculo. Perceba que a proporcionalidade foi respeitada, porque do 3 para mim chegar no 12, eu faria vezes 4. E do outro lado também, do 5 para mim chegar no 20, eu faria vezes 4. Então, os dois lados aumentou na medida de multiplicar por 4. Tá? Um segundo exemplo, eu tenho aqui, ó, eu acabei colocando os números deitados, mas enfim, eu tenho aqui 6 e 9, x e 15. Então, a montagem desse cálculo seria assim, ó. 6 está para 9, assim como x está para 15. Ó. 6 está para 9, assim como x está para 15. Resolvendo isso daqui, eu vou ter o seguinte. 6, aliás, começar pelo 9. Mas tanto faz por qual começa, tá? Mas enfim, 9 vezes x, isso daqui é 9x. Do outro lado, 6 vezes o 15, isso daqui é 90. Então, eu vou ter que x é igual a 90 dividido por 9, e, portanto, x é igual a 10. O 9 estava multiplicando, então passou dividindo, e o resultado é a divisão x igual a 10. Pronto. Esse é o nosso resultado final. Bem simples. Basicamente, a gente monta a regra de 3 e resolve ela para chegar no resultado, ok? Bem, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Uma aula bem curta hoje, mas para qualquer dúvida que vocês tiverem ou o que vocês precisarem, então aí é só chamar. Bons estudos e um forte abraço. Valeu, até mais.